pode ser. Eu amo-te. Calma, querido. Agora sou a mulher dele. Por favor, não o faças. Ela é minha esposa, aceita. Você pode continuar usando meu sobrenome, Marina, mas esta noite todo mundo vai saber que nunca foi minha esposa de verdade. A frase de Rafael Monteiro atravessou o salão principal da mansão dos Jardins como uma taça quebrando no mármore. Ninguém riu. Ninguém respirou alto. Os convidados apenas olharam. Marina ficou parada perto da mesa de jantar, usando um vestido azul simples, elegante, sem brilho exagerado, comprado com o próprio salário de assistente administrativa na Fundação Hospitalar da Família. Seus dedos estavam unidos diante do corpo. A aliança fina, usada por 3 anos, pesava mais do que ouro. À sua frente, Rafael segurava uma taça de vinho, impecável em um terno escuro feito sob medida, alto, bonito, dono de uma presença que fazia empregados abaixarem a voz e empresários endireitarem a postura. Ele era o tipo de homem que São Paulo chamava de vencedor, presidente da rede Monteiro de hospitais, herdeiro de uma família antiga, nome conhecido nos corredores da Faria Lima, nos jantares beneficentes, nos leilões fechados, nas salas VIP de aeroporto e nas páginas sociais que Marina nunca lia por prazer, mas naquela noite, diante dela, ele não parecia vencedor. Parecia um homem que havia escolhido a crueldade para esconder uma ferida. Ao lado dele estava Beatriz Azevedo, a ex-noiva, a mulher por quem Rafael chorava em silêncio no escritório, atrás da porta. Quando pensava que Marina não ouvia, Beatriz usava um vestido champanhe justo no corpo, joias discretas demais para parecerem humildes e caras demais para serem inocentes. O cabelo claro caía sobre os ombros, como se cada fio tivesse sido arrumado para a humilhação daquela noite. Preso ao lado esquerdo do vestido dela, brilhava o broche de camélia dourada, o broche de Marina. O único objeto que sua mãe havia deixado antes de morrer. Marina sentiu o ar sumir do peito quando reconheceu a pequena flor de metal antigo, com uma pedra verde no miolo e uma mancha quase invisível no verso. Não era uma joia valiosa para a família Monteiro. Era valiosa para ela. Tinha cheiro de memória, de caixa de costura, de roupa guardada, de mãos cansadas que a penteavam antes da escola. Naquela manhã, o broche estava dentro da gaveta do quarto de hóspedes, onde Marina dormia havia quase 3 anos. Agora estava no peito da mulher que ocupava o lugar dela à mesa. Beatriz tocou o broche com 2 dedos e sorriu. Espero que não se importe, disse. Doce demais. Dona Lúcia me disse que uma peça tão fina não combinava com uma roupa tão apagada. Alguns convidados baixaram os olhos, outros fingiram não ouvir. Dona Lúcia Monteiro, mãe de Rafael, ergueu o queixo. Usava pérolas, seda preta e aquele orgulho gelado de quem nunca precisou pedir desculpas a uma empregada, a um motorista ou a uma nora pobre. Eu apenas coloquei cada coisa em seu devido lugar, disse a senhora. Joias de família não devem ficar esquecidas em gavetas de pessoas que não pertencem à família. Marina abriu a boca. Fechou. Ela poderia dizer que o broche não era da família Monteiro. Poderia atravessar o salão, arrancar a peça do vestido de Beatriz e gritar que aquela camélia era da sua mãe, não daquela casa. Poderia mostrar a todos que a mulher elegante diante dela estava usando uma lembrança roubada. Mas Marina conhecia aquele tipo de mesa, na casa dos ricos. A verdade dita por uma mulher pobre sempre parecia falta de educação. Então ela ficou em silêncio, não por fraqueza, por escolha. Rafael percebeu o olhar dela no broche. Por um instante, os olhos dele tremeram. Havia algo ali, uma dúvida rápida, uma lembrança confusa. Talvez o resquício de um homem que um dia, antes do casamento, havia segurado a mão de Marina na saída de um hospital e dito que ela tinha uma calma que dava vontade de voltar para casa. Mas Beatriz tocou o braço dele e Rafael desviou o olhar,
Aquele gesto doeu mais do que a frase. 3 anos de casamento. 3 anos morando sob o mesmo teto. 3 anos ouvindo portas fechando. Passos indo embora. Mensagens chegando de madrugada. Suspiros escondidos. 3 anos, sem um toque de marido. Rafael nunca a havia procurado como esposa. Dormia no quarto principal quando queria parecer normal para a família e no escritório quando não suportava a própria culpa. Marina dormia no quarto de hóspedes desde o 2º mês de casamento. Quando ouviu, pela primeira vez, o nome de Beatriz saindo da boca dele durante um pesadelo, Beatriz havia sido a noiva perfeita, filha de família tradicional, amiga de infância de Rafael, a mulher que combinava com os Monteiro em sobrenome, tom de voz e fotografia de revista, tinha desaparecido 3 anos antes, pouco antes do casamento com Rafael, depois de um escândalo que Dona Lúcia sempre chamava de tragédia. Diziam que Beatriz havia perdido um bebê, diziam que Rafael se culpava, diziam que Marina havia entrado na vida dele no momento errado. Marina nunca soube a história inteira. Só sabia que foi escolhida como esposa em um acordo estranho, rápido, costurado por advogados e pela doença do pai de Rafael, seu Augusto Monteiro. Já debilitado, havia insistido no casamento. Rafael obedeceu por dever, não por amor. Marina também obedeceu, porque sua mãe tinha morrido havia pouco, porque havia dívidas de hospital, porque seu Augusto, no leito de morte, segurou a mão dela e disse: "Não deixe esta família se perder no próprio orgulho." Na época, ela achou que era apenas um pedido de um homem doente. Hoje, olhando para o broche no peito de Beatriz, Marina começou a desconfiar que era mais. O jantar daquela noite tinha sido anunciado como uma reunião íntima para comemorar os 3 anos de casamento de Rafael e Marina. Mas, quando Marina desceu a escada, encontrou mais de 40 pessoas, parentes, advogados, acionistas próximos, amigos da elite, 2 colunistas sociais e até um fotógrafo contratado para registrar a volta de Beatriz. A mesa principal tinha 3 lugares de destaque: Dona Lúcia no centro, Rafael à direita, Beatriz à esquerda. Marina ficou em pé. Não havia cadeira para ela. O mordomo, seu Anselmo, aproximou-se constrangido. "Dona Marina, eu sinto muito. Disseram que a senhora ficaria junto à equipe de apoio esta noite?" Equipe de apoio? A esposa do dono da casa foi colocada ao lado da equipe de apoio. Beatriz fingiu surpresa. "Ah, Marina, eu pensei que você preferisse circular. Você sempre foi tão simples, tão prestativa." Dona Lúcia completou: "E já que sempre gostou de se fazer útil, peça ao pessoal da cozinha para servir o prato de Beatriz sem camarão. Ela está sensível desde que voltou." Marina sentiu todos os olhos. Rafael permaneceu calado. Aquele silêncio foi o verdadeiro tapa. Ela olhou para ele. Não pediu defesa. Não pediu amor. Pediu apenas um sinal de humanidade. Rafael bebeu o vinho. "Faça isso." "Marina," ele disse, baixo, "não transforme a noite em uma cena." O salão inteiro ouviu. Marina assentiu devagar. Caminhou até a cozinha com as pernas firmes. Embora o coração parecesse bater fora do peito, atrás dela, escutou o murmúrio dos convidados. Uma tia de Rafael disse que moças sem berço precisavam aprender limites. Um primo riu que casamento por gratidão sempre acabava assim. Uma amiga de Beatriz comentou que Marina tinha cara de funcionária mesmo. Na cozinha, as copeiras pararam o trabalho. Uma delas, Cida, enxugou as mãos no avental e sussurrou: "Dona Marina, a senhora não precisa fazer isso." Marina respirou fundo. "Preciso sim, Cida, mas não pelo motivo que eles pensam." Ela pegou o prato de Beatriz, conferiu com cuidado, retirou o molho errado e pediu que preparassem outro. Não faria mal a ninguém.
nem mesmo a mulher que a humilhava. A dignidade de Marina não dependia da crueldade dos outros. Quando voltou ao salão, Beatriz estava sentada com a mão sobre a cadeira de Rafael, como se já fosse dona do homem, da caça e do futuro. Marina colocou o prato diante dela. Beatriz sorriu. Obrigada. Você é mesmo muito eficiente. Dona Lúcia bateu levemente na taça. O som chamou a atenção de todos. Já que estamos todos reunidos, acho justo esclarecer o que acontecerá amanhã, disse a matriarca. Rafael e Marina irão ao cartório assinar a separação. Nossa família agradece a discrição dela nesses 3 anos, mas chegou a hora de cada um voltar ao seu lugar. Marina sentiu um frio atravessar a nuca, não porque não soubesse. Ela sabia que a separação viria. O advogado da família já tinha enviado um documento para o quarto dela, com uma proposta humilhante. Uma quantia pequena, a promessa de silêncio e a renúncia a qualquer direito sobre a mansão, as ações, a fundação e o nome Monteiro. O que ela não sabia era que fariam disso um espetáculo. O advogado, Dr. Walter Meirelles, levantou-se de uma poltrona próxima. Era um homem de sorriso polido e olhos cansados de mentir. Os documentos estão prontos. Dona Marina apenas precisa reconhecer firma amanhã. É um procedimento simples. Beatriz suspirou, como se sentisse pena. Eu espero que você entenda. Marina, o Rafael nunca superou o que nós vivemos. Certas histórias não acabam só porque alguém colocou uma aliança no dedo dele. A palavra aliança fez Rafael apertar a mão esquerda. Marina viu. A aliança dele parecia nova. A dela estava riscada por anos de tarefas, gavetas abertas, papéis carregados, noites frias, segurando xícara de chá no quarto de hóspedes. Rafael olhou para Marina. Talvez esperasse lágrimas, talvez uma súplica, talvez uma explosão que justificasse tudo o que diziam dela. Mas Marina apenas tirou o prato vazio das mãos de Beatriz e colocou sobre a bandeja. Entendo, disse. A calma dela incomodou mais do que um grito. Dona Lúcia estreitou os olhos. Entende o quê? Marina olhou para o broche. Que amanhã será um dia importante no cartório. Rafael franciu a testa. Dr. Walter desviou os olhos. Beatriz riu baixo. Claro que será. Você vai finalmente devolver o que nunca foi seu. Marina se inclinou um pouco. O suficiente para que só Beatriz e Rafael ouvissem. Cuidado com as coisas que você usa no peito. Beatriz. Algumas carregam memória demais para quem só sabe roubar lugar. O sorriso de Beatriz congelou. Rafael ergueu os olhos para Marina, surpreso com a firmeza da voz. Antes que ele dissesse qualquer coisa, Dona Lúcia fez um gesto para o fotógrafo. Vamos registrar a nova fase da família. A matriarca chamou Rafael e Beatriz para perto da lareira. Pediu que ficassem juntos. Beatriz se encaixou no braço de Rafael com naturalidade ensaiada. Marina foi deixada fora do quadro. O fotógrafo levantou a câmera. No instante do flash, Marina viu Rafael chorar. Não era um choro aberto. Era uma lágrima presa, rápida, que ele limpou com o polegar antes que alguém percebesse. Mas Marina percebeu. Ele chorava por Beatriz, como chorara tantas vezes escondido, enquanto a esposa viva, presente. Phil. Era tratada como sombra. Aquela lágrima encerrou algo dentro dela. Não o amor. O amor não morre com um golpe só. Morre por acúmulo. Naquela noite, morreu a esperança. Marina entregou a bandeja a Cida e subiu para o quarto de hóspedes. Atrás dela, a música voltou a tocar. As taças voltaram a se encontrar. A elite voltou a sorrir. No quarto, a gaveta estava aberta. A caixa de madeira onde guardava o broche tinha sido revirada. Dentro dela, restava apenas uma fotografia antiga de sua mãe. Helena, usando o mesmo broche no uniforme simples de costureira. No verso da foto havia uma frase escrita à mão.
Quando usarem isto para te diminuir, olhe para o verso. Marina já tinha lido aquela frase muitas vezes, mas nunca entendera. Naquela noite, pela primeira vez, virou a fotografia com cuidado, aproximou da luz do abajur e percebeu uma marca que antes parecia sujeira. Era uma sequência de números. Livro 18, folha 72, cartório do 7 Grau Subdistrito, São Paulo. O celular vibrou sobre a cama. Número desconhecido. Marina atendeu. Uma voz masculina, grave e calma, falou do outro lado. Dona Marina, aqui é Antônio Sampaio. A senhora não me conhece pessoalmente, mas eu conheci sua mãe. Amanhã, não vá ao cartório com o advogado dos Monteiro. Vá comigo. Marina ficou imóvel. Antônio Sampaio, o chairman da Atlântica Holding, o homem que controlava o conselho que mandava em Rafael, o chefe do marido dela. Antes que Marina conseguisse responder, ele completou: eleve a fotografia. O broche que tiraram da senhora é a chave do que eles esconderam por 26 anos. Na sala abaixo, Rafael ainda posava ao lado de Beatriz, mas, no quarto de hóspedes, a mulher que todos tinham colocado de fora da fotografia acabava de receber o primeiro pedaço da verdade. E, pela primeira vez em 3 anos, Marina não chorou. Ela fechou a caixa de madeira, guardou a foto junto ao peito e sussurrou: amanhã. Então, capítulo 2. A dor escondida. O dia seguinte começou com chuva fina em São Paulo. Da janela do quarto de hóspedes, Marina viu os carros pretos alinhados na entrada da mansão, como se a família Monteiro estivesse se preparando para uma cerimônia. Havia motorista, segurança, advogado, assessora de imprensa e até uma mala pequena perto da porta. Não era uma separação. Era uma expulsão organizada. Cida bateu de leve. Dona Marina, posso entrar? Marina abriu. A copeira trazia café em uma bandeja simples, sem as louças de porcelana que Dona Lúcia reservava para as visitas importantes. Havia pão de queijo, uma xícara branca e uma fruta cortada. Eu não sabia se a senhora ia comer lá embaixo, disse Cida, os olhos vermelhos. Obrigada. Cida olhou para a caixa de madeira sobre a cama. Levaram o broche mesmo. Marina assentiu. Foi Dona Lúcia. Ela mandou a governanta pegar, disse que era peça da família. Cida apertou os lábios. Mas eu lembro da sua mãe com aquele broche. Dona Helena vinha aqui costurar vestidos antigos da família. Eu era nova. Mas lembro. Marina levantou o olhar. Minha mãe vinha nesta casa. Cida percebeu que tinha falado demais. Vinha. Sim, antes da senhora casar, bem antes. Ela fazia ajustes para Dona Lúcia, mas teve uma época em que parou de vir. Depois disso, ninguém mais tocou no nome dela. A chuva batia devagar no vidro. Marina sentiu que o passado, aquele lugar que ela sempre tentou deixar quieto por respeito aos mortos, estava começando a abrir rachaduras. Por que ninguém me contou? Cida respirou fundo. Porque nesta casa, Dona Marina. Quem lembra demais perde o emprego. A frase ficou entre as duas. Marina tomou um gole de café. Precisava de força. Não queria descer com fome. Fraca. Tremula. A humilhação do dia anterior havia arrancado algo dela, mas não sua lucidez. Enquanto se arrumava, pensou nos 3 anos de casamento. No primeiro mês, ela ainda acreditava que Rafael era apenas reservado. Ele trabalhava demais. Chegava tarde, falava pouco, mas às vezes perguntava se ela havia jantado. Uma vez trouxe um remédio para a dor de cabeça sem que ela pedisse. Outra vez, no elevador do hospital, segurou a porta para uma enfermeira passar e Marina pensou que havia bondade naquela educação fria. No segundo mês, ela encontrou uma camisa dele molhada de chuva no escritório.
Entrou para deixar uma toalha e viu Rafael sentado no chão. Com uma foto de Beatriz nas mãos, ele chorava. Marina ficou parada na porta. Rafael ergueu a cabeça e, pela primeira vez, não parecia um herdeiro. Parecia um menino perdido. Eu devia ter impedido. Ele me humilhou. Marina não perguntou o quê. Apenas colocou a toalha ao lado dele. Ele não tocou nela. Nunca tocou. Havia noites em que Rafael bebia sozinho. Havia manhãs em que evitava olhar para Marina no café. Havia eventos em que apertava sua cintura para a foto e soltava assim que o flash terminava. Como se o contato queimasse, ela aprendeu a não esperar, aprendeu a cuidar da própria dor como quem dobra roupa limpa. Em silêncio, o casamento não tinha sido amor, mas Marina havia amado. Amou o homem escondido atrás do sobrenome. Amou o modo como ele abaixava a voz no quarto do pai doente. Amou quando viu Rafael pagar a cirurgia de um menino sem permitir que a imprensa soubesse. Amou quando, em uma madrugada, ele sentou ao lado dela no corredor do hospital e disse: "Você não tem medo de gente quebrada?" Ela respondeu: "Tenho medo de gente que finge não estar quebrada." Naquela noite, ele quase sorriu. Foi o momento mais íntimo que tiveram. Depois Beatriz voltou. Primeiro como notícia. Depois como ligação. Depois como presença. A cada retorno da ex-noiva, Rafael se afastava mais. Dona Lúcia dizia que Marina precisava ser compreensiva. Beatriz havia sofrido. Rafael carregava uma culpa. O casamento com Marina era uma formalidade. A família precisava de discrição. Discrição. Essa palavra foi a coleira invisível que colocaram nela. Marina terminou de prender o cabelo. Escolheu um vestido claro, sem joias. No pescoço, colocou uma corrente simples que guardava desde menina. Dentro da bolsa, a fotografia da mãe, o documento de identidade, a certidão de casamento e a caixa de madeira vazia. Quando desceu, encontrou o salão menor ocupado por Dona Lúcia, Rafael, Beatriz e Dr. Walter. Beatriz usava roupa branca, como se fosse ela a assinar um novo começo. O broche de camélia continuava preso ao blazer. Marina sentiu a mão fechar dentro da bolsa. Rafael viu o gesto. "Marina", disse ele, "antes de irmos, precisamos alinhar algumas coisas." A palavra alinhar doeu pela frieza. Dona Lúcia entregou uma pasta ao advogado. "Você vai assinar a renúncia? Devolverá os cartões? Deixará a mansão ainda hoje e receberá uma ajuda por 6 meses. Em troca, não falará com a imprensa, não citará o nome de Beatriz e não fará acusações contra esta família." Marina olhou para Rafael. "Essa é sua proposta." Ele demorou a responder. "É o melhor para todos." "Para todos ou para você?" Beatriz interveio. Com voz delicada: "Marina, não transforme isso em disputa. Você sabe que Rafael nunca conseguiu construir uma vida de verdade com você. Não é culpa sua. Algumas mulheres entram na vida de um homem por amor, outras por circunstância." Marina encarou o broche. "E algumas entram pela gaveta dos outros." Beatriz perdeu a cor por um segundo. Dona Lúcia bateu a mão na mesa. "Chega. Você já recebeu mais do que merecia. Entrou nesta casa sem nome, sem patrimônio, sem família, e ainda quer posar de ofendida." Marina sorriu com tristeza. "Eu tenho nome, Dona Lúcia. A senhora só nunca achou útil lembrar." Rafael se levantou. "Marina, por favor." Foi a primeira vez naquela manhã que ele soou humano, mas ainda era tarde demais para aquela versão fraca de humanidade. "Por favor, o quê?" "Rafael, para eu facilitar, para eu sair calada, para eu fingir que não ouvi, sua mãe me chamar de oportunista durante 3 anos, para eu fingir que sua ex não está usando a única lembrança da minha mãe." Rafael olhou para o broche no blazer de Beatriz. A testa dele contraiu. Esse broche era da sua mãe? Marina riu sem humor. "Você não sabia, claro que não. Você nunca perguntou nada sobre mim."
A frase atingiu Rafael com uma força que ele não esperava. Beatriz tocou o broche rapidamente. Dona Lúcia disse que era uma peça antiga da família Monteiro. E você acreditou porque quis? Marina respondeu. Dona Lúcia ficou de pé. Rafael, vamos encerrar isso. O motorista está esperando. O celular de Marina vibrou. Uma mensagem. Estou do lado de fora. Não entre no carro deles. Antônio Sampaio. Marina guardou o celular. Eu vou ao cartório. Disse. Mas não com vocês. Dr. Walter estreitou os olhos. Como assim? Tenho outro compromisso antes. Dona Lúcia riu. Com quem algum advogado de porta de fórum. Antes que Marina respondesse, o porteiro apareceu na entrada do salão. Nervoso. Dona Lúcia. Desculpe interromper. O senhor Antônio Sampaio está no portão. O silêncio foi imediato. Rafael endireitou a postura. O Antônio está aqui. Beatriz empalideceu. Dr. Walter fechou a pasta devagar. Dona Lúcia demorou 1 segundo a recuperar a voz. Mande entrar. Antônio Sampaio entrou na mansão sem pressa. Tinha pouco mais de 60 anos. Cabelo grisalho. Terno tinta. Olhar firme. Não precisava levantar a voz. Homens como ele haviam aprendido cedo que dinheiro antigo fala baixo e manda longe. Ele cumprimentou Rafael com um gesto curto. Rafael. Antônio. Eu não sabia que viria. Oisai. A resposta foi simples, mas carregava a autoridade. Dona Lúcia sorriu com esforço. Que surpresa agradável. Estamos resolvendo um assunto familiar. Antônio olhou para Marina. Justamente por isso estou aqui. O rosto de Dona Lúcia endureceu. Marina sentiu todos os olhares. Pela primeira vez naquela casa, alguém poderoso não olhava através dela, olhava para ela. Antônio se aproximou. Dona Marina, trouxe o carro, o cartório nos aguarda. Rafael deu um passo à frente. Por que minha esposa iria ao cartório com você? A palavra esposa saiu da boca dele com atraso. Marina assentiu. Antônio também. Porque certos documentos não devem ser assinados diante de quem lucra com a ignorância dela, respondeu o empresário. Dr. Walter ficou vermelho. Isso é uma acusação grave. Não, disse Antônio. Ainda é apenas uma gentileza. Beatriz tentou sorrir. Senhor Antônio, acho que houve algum mal-entendido. Marina está emocionalmente abalada. Antônio olhou para o broche no blazer dela. O olhar dele mudou. Não ficou surpreso. Ficou triste. Esse broche não lhe pertence. Beatriz levou a mão à peça. Dona Lúcia interveio. É uma joia da família. Antônio virou-se para ela. Da família de quem? Lúcia. A matriarca travou. Rafael percebeu. Marina percebeu também. Havia história entre aqueles dois. Uma história que ela não conhecia. Antônio não discutiu mais. Apenas estendeu a mão para Marina. Não era gesto romântico. Era gesto de respeito. Marina caminhou até ele. Rafael segurou o pulso dela antes que pudesse passar. Foi a primeira vez em 3 anos que ele tocou a esposa de verdade. O toque não trouxe alegria. Trouxe espanto. Marina olhou para a mão dele em seu pulso. Rafael soltou imediatamente, como se entendesse o tamanho daquele atraso. Marina. Ele disse, mais baixo. O que está acontecendo? Ela respondeu com calma. Eu também quero saber. E saiu com Antônio. No carro, Marina ficou alguns minutos sem falar. A mansão desapareceu pelo vidro molhado. Os jardins passaram em silêncio, com suas árvores, muros altos e seguranças particulares. Antônio não apressou. Foi ela quem quebrou o silêncio. O senhor conheceu minha mãe? Conheci. Ela trabalhava para os Monteiro? Trabalhou. Mas não foi só isso. Marina segurou a fotografia dentro da bolsa. Por que ela escreveu o número de um cartório no verso de uma foto? Antônio respirou fundo. Porque sua mãe não confiava mais em mim naquela época e
Para ser justo, ela tinha motivos. Marina virou o rosto para ele. Que motivos? Eu demorei demais para enfrentar Lúcia Monteiro. O nome da sogra dentro daquela frase pareceu abrir uma porta escura. Antônio continuou. Helena era costureira. Sim, mas também era filha reconhecida de Otávio Ferraz, um dos homens que financiou o primeiro hospital da família Monteiro. Quando ele morreu, deixou parte das ações e uma escritura vinculada a ela. Lúcia sabia. Augusto sabia. Eu sabia. Marina sentiu a garganta secar. Minha mãe tinha ações da Rede Monteiro. Não apenas ações, uma garantia patrimonial que, por muitos anos, sustentou empréstimos, expansões e a própria mansão onde você foi humilhada ontem. O carro parou em um sinal vermelho. A cidade parecia continuar normal, como se a vida de Marina não estivesse sendo desmontada e remontada a cada frase. Por que minha mãe viveu pobre? Antônio fechou os olhos por um instante. Porque o documento original desapareceu. Porque disseram a ela que não havia como provar. Porque ela tinha uma filha pequena. Pouco dinheiro e medo. E porque eu, que deveria ter protegido a verdade, fui pressionado a esperar. Marina sentiu vontade de gritar, mas apenas perguntou. E agora? Antônio olhou para a pasta sobre o banco. Agora o broche reapareceu. O broche. Seu avô mandou gravar no verso da camélia o mesmo número do livro de registro onde o reconhecimento patrimonial foi feito. Era a forma de Helena provar que aquela peça, os documentos e a escritura pertenciam à mesma história. Marina levou a mão à boca. O que usaram para humilhá-la era o início da prova. Dona Lúcia sabe disso. Antônio demorou a responder. Sabe desde antes do seu casamento. Marina fechou os olhos. A chuva escorreu pelo vidro. 3 anos de silêncio. 3 anos dormindo em quarto separado. 3 anos sendo chamada de interesseira dentro da casa que talvez tivesse sido mantida pelo nome de sua mãe. E Rafael. Eu não sei o quanto ele sabe. Antônio disse. Mas hoje vamos descobrir quem mentiu. Quem assinou e quem se beneficiou. O celular de Antônio tocou. Ele atendeu no viva voz. Uma secretária falou. Cuidadosa. Senhor Antônio. O cartório confirmou. Mas há um problema. O Dr. Walter tentou adiantar um reconhecimento de firma em nome de Marina Monteiro há 20 minutos. Marina gelou. Em meu nome? A secretária continuou. O tabelião desconfiou porque a assinatura não batia com o documento antigo. Ele segurou o procedimento. Antônio olhou para Marina. Walter tentou falsificar sua renúncia antes de você chegar. Marina sentiu que o último fio de ilusão havia se rompido. Naquele momento, seu celular tocou. Era Rafael. Ela olhou para o nome na tela. Atendeu. A voz dele veio mais áspera do que de costume. Marina, onde você está? Indo ao cartório? Com Antônio. Sim. Houve silêncio. Depois Rafael disse, minha mãe acabou de mandar Beatriz tirar o broche e guardar no cofre da mansão. Marina prendeu a respiração. Por quê? A voz dele baixou. Porque eu perguntei de novo de quem era. E Beatriz disse uma coisa estranha. O quê? Rafael respirou como quem acabara de enxergar uma rachadura no próprio chão. Ela disse que um broche velho não podia destruir tudo outra vez. Marina apertou a fotografia contra o peito. Do outro lado da linha, Rafael ficou mudo. E Marina entendeu. Beatriz também sabia. Capítulo 3. O segredo começa a sangrar. Rafael Monteiro não era um homem acostumado a duvidar da própria casa. Durante 36 anos, a mansão dos Jardins fora seu território de certezas. Dona Lúcia comandava a família. Augusto, antes de adoecer, comandava os hospitais. Rafael obedecia ao nome, à tradição e à ideia de que tudo que vinha de dentro daqueles muros era proteção. Mas naquela manhã, pela primeira vez, a proteção pareceu prisão.
Depois que Marina saiu com Antônio Sampaio, Dona Lúcia ordenou que todos se retirassem do salão. Beatriz tentou acompanhar Rafael até o escritório, mas ele não permitiu. Fique aqui. A ex-noiva piscou. Surpresa. Rafa, você está nervoso. Não deixa Marina virar sua cabeça. Ele parou no corredor. Não gostava que Beatriz o chamasse de Rafa diante dos empregados. Antes achava íntimo. Agora parecia posse. Quem te falou que o broche podia destruir tudo outra vez? Beatriz perdeu a expressão por um segundo, depois sorriu. Foi modo de falar. Não foi. Dona Lúcia surgiu atrás dela. Rafael, você está atrasado para o cartório. Ele olhou para a mãe. Por que o broche de Marina estava com Beatriz? Eu já disse. Era uma peça esquecida. Era da mãe dela. Dona Lúcia respirou fundo. Como se a paciência fosse uma joia cara demais para gastar com a verdade, Helena fez muitos serviços para esta casa. Pode ter se confundido. Gente simples cria apego por coisas que passam pelas mãos. Rafael sentiu desconforto. Gente simples. Quantas vezes ouvira aquela expressão, sem reagir? Quantas vezes Marina a ouvira sentada à mesa, em pé na escada, sozinha no quarto? Cida disse que Helena vinha aqui. Ele falou. Dona Lúcia virou-se de imediato para a governanta. Quem autorizou a empregada a comentar passado da família? Rafael viu o medo no rosto de Cida. E esse medo disse mais que qualquer resposta. Não ameace a Cida. Ele disse. Dona Lúcia ficou imóvel. Beatriz tocou o braço dele. Rafael, sua mãe só está tentando proteger você. Ele afastou o braço. Foi um gesto pequeno. Mas, para Beatriz, soou como alarme. Rafael entrou no escritório do pai e trancou a porta. A sala ainda guardava o cheiro de madeira antiga e remédio. Augusto Monteiro morrera 2 anos antes. Mas ninguém havia mexido de verdade em seus livros. Fotos e canetas. Dona Lúcia mantinha tudo como memorial. Embora Rafael suspeitasse que era mais controle do que saudade, Nepal. Havia uma foto de inauguração do primeiro Hospital Monteiro, tirada 26 anos antes. Rafael já vira aquela imagem dezenas de vezes. Seu pai jovem cortava uma fita. Dona Lúcia sorria ao lado dele. Antônio Sampaio aparecia mais ao fundo. E perto da mesa de doces, quase fora do enquadramento, havia uma mulher de uniforme claro, Helena. Rafael reconheceu o broche de camélia no peito dela. Ao lado de Helena estava uma menina pequena de tranças, segurando um saquinho de pipoca. Marina. O coração dele bateu diferente. Marina já tinha estado ali antes dele saber. Marina fazia parte da história da família antes de virar esposa conveniente. Rafael pegou o celular e fotografou a imagem. Em seguida, abriu uma gaveta antiga do pai. Havia documentos, cartas, convites e um maço de exames médicos. No fundo, encontrou uma pasta fina com o nome de Beatriz. Perdeu alguns segundos apenas olhando. Depois abriu. Dentro havia relatórios de uma clínica particular de Curitiba, recibos de viagens e um laudo antigo sobre uma gestação interrompida. Rafael leu. 1 vez, 2, 3. O laudo dizia que Beatriz nunca havia apresentado sinais clínicos de gravidez. Ele sentiu o estômago virar. A tragédia que o prendeu por 3 anos talvez nunca tivesse existido. As noites de culpa, o choro escondido, a distância cruel de Marina, tudo talvez tivesse sido construído sobre uma mentira. Havia também uma anotação escrita pelo pai, com letra fraca. Lúcia insistiu na versão. Preciso falar com Rafael antes que ele destrua a própria vida. Rafael sentou-se devagar. As mãos tremiam. Ele pensou em Marina descendo a escada na noite anterior. Pensou no prato que ela serviu a Beatriz. Pensou em sua própria voz dizendo para não fazer cena. O homem que comandava hospitais, contratos e centenas de funcionários percebeu, tarde demais,
que não tinha comandado nem a própria coragem. Enquanto isso, Marina entrava no escritório de Antônio Sampaio. Em um prédio discreto na Faria Lima, nada ali era espalhafatoso. Não havia dourado, nem fotos de revistas, nem ostentação. Apenas madeira clara, silêncio. Uma vista ampla da cidade e uma mesa com documentos organizados. Antônio colocou a fotografia da mãe dela ao lado de uma pasta azul antes do cartório. Você precisa entender? Marina ficou em pé. Eu entendo que mentiram. Mentiram. Sim, mas há camadas. Ele abriu a pasta. O primeiro documento era uma cópia de escritura de uma casa antiga em Pinheiros, vendida décadas atrás para financiar a expansão do primeiro Hospital Monteiro. A proprietária original era Helena Ferraz, mãe de Marina. O segundo era um contrato de garantia bancária. Helena havia cedido parte do patrimônio herdado do pai como garantia para a família Monteiro abrir novas unidades hospitalares. Em troca, receberia ações preferenciais e direito de participação na holding. O terceiro era uma procuração antiga. Marina leu o nome da procuradora, Lúcia Monteiro. Minha mãe deu procuração para a dona Lúcia. Assinou quando ainda confiava nela. Helena era jovem. Tinha pouca orientação jurídica. Lúcia se apresentou como amiga, como patroa generosa, como alguém que ajudaria a organizar tudo. Marina sentiu o nojo subir devagar e roubou. Manipulou. Escondeu. Usou. A palavra roubo, quem vai dizer, é a justiça. Antônio puxou outro documento. Quando Helena percebeu, tentou revogar a procuração. Na mesma época, engravidou de você, seu avô, Otávio. Tinha deixado um complemento de testamento. Ele reconhecia Helena como filha e determinava que, caso ela não conseguisse assumir os direitos, a filha dela herdaria tudo ao completar 28 anos. Marina ficou pálida. Eu completei 28 há 2 meses. Sim. Ela entendeu por que a pressa da separação havia começado, por que Dona Lúcia ficou mais agressiva, por que Walter enviou documentos de renúncia tão rápidos, por que Beatriz voltou exatamente agora. Eles queriam que eu assinasse antes de saber. Antônio assentiu. Se você reconhecesse firma abrindo mão dos direitos conjugais, patrimoniais e de qualquer reivindicação ligada à família, Walter tentaria usar isso para dificultar o reconhecimento da herança empresarial. Mesmo sendo coisas diferentes, um bom juiz perceberia. Mas uma pessoa pobre, sozinha, cansada e humilhada, talvez não tivesse força para brigar por anos. Marina riu baixo, sem alegria. Eles contavam com meu cansaço, contavam com seu silêncio. Marina olhou para a fotografia da mãe. Minha mãe morreu achando que perdeu. Antônio demorou a responder. Não. Ela morreu sabendo que deixou uma trilha. O broche era parte dessa trilha. A foto era outra. E há uma carta. Ele entregou um envelope amarelado. Marina reconheceu a letra para minha filha. Quando a camélia voltar a doer, as mãos dela tremeram. Abriu. A carta tinha poucas linhas. Minha Marina. Se um dia colocarem meu broche no peito de outra mulher para dizer que você não vale nada, não acredite. Eles sempre quiseram fazer a gente pensar que dignidade depende de sobrenome. Não depende. A camélia tem no verso o caminho do cartório. No cartório está o registro. No registro está a verdade. E na verdade está a sua liberdade. Não lute para ser aceita naquela casa. Lute para nunca mais precisar pedir licença para existir. Com amor. Mãe. Marina apertou a carta contra o coração. Pela primeira vez desde a morte de Helena, chorou sem tentar esconder. Antônio virou o rosto para a janela, dando a ela privacidade. Quando Marina recuperou a respiração, perguntou: por que o senhor apareceu só agora? A pergunta era justa. Antônio aceitou o peso dela. Porque Augusto me procurou antes de morrer.
Ele queria corrigir tudo. Disse que Rafael havia sido enganado, que você era a única pessoa decente dentro daquela casa e que Lúcia estava usando o casamento para controlar sua assinatura, mas Augusto morreu antes de entregar os documentos. Depois disso, Walter bloqueou meu acesso a algumas atas e Lúcia me convenceu de que você estava do lado deles. Do lado deles, ela disse que você havia aceitado dinheiro. Marina fechou os olhos. A velha acusação, interesseira. Era assim que apagavam mulheres pobres. Bastava dizer que queriam dinheiro. Eu nunca aceitei nada. Eu sei agora. E Rafael. Antônio encarou Marina. Rafael é culpado pelo silêncio dele, mas talvez não seja culpado por toda a mentira. Marina desviou o olhar. Essa era a parte que doía. Era mais fácil odiar Rafael inteiro. Mas o amor ferido não obedecia à facilidade. No caminho para o cartório, Marina recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Não confie em Beatriz. Ela esteve no Hospital Santa Cecília ontem pedindo alteração de prontuário antigo. A mensagem vinha acompanhada de uma foto borrada de Beatriz conversando com um médico no estacionamento. Marina mostrou a Antônio. Ele reconheceu o remetente pelo número Camila Torres. Disse, diretora clínica da unidade Jardins. Mulher séria. Trabalhou com Augusto. Pouco depois, Camila ligou. A voz dela soava tensa. Dona Marina. Desculpe procurar assim. Eu devia ter falado antes, mas ontem Beatriz pediu acesso a um prontuário antigo. Ela queria apagar registros de uma internação que nunca aconteceu. Marina fechou os olhos. Gravidez. Sim. A suposta perda do bebê não existe. O laudo usado na época foi montado com documentos de outra paciente. Antônio apertou a mandíbula. Quem autorizou? Camila hesitou. Dr. Walter encaminhou. E Dona Lúcia pressionou a administração. Marina sentiu a raiva ficar fria. Por que você está me contando agora? Porque Rafael acabou de me ligar. Ele encontrou a pasta do pai. Pediu a verdade. Marina ficou em silêncio. Rafael estava procurando. Tarde. Mas procurando. Enquanto isso, na mansão. Beatriz entrava no quarto de Marina sem bater. Não esperava encontrar Rafael lá. Ele estava parado diante da cama simples, olhando a caixa de madeira vazia. Beatriz ficou rígida. Você está no quarto dela. Rafael não respondeu. Pegou a fotografia da mãe de Marina, que ela havia esquecido sobre a penteadeira antes de sair com a cópia no bolso. Na imagem, Helena usava o broche. Você sabia que era dela. Beatriz passou a língua nos lábios. Eu sabia que ela dizia isso. Beatriz. A voz dele saiu baixa. Perigosa. Você sabia. Ela cruzou os braços. E daí se eu sabia, era só um broche. Você vai acabar com tudo por causa de uma empregadinha que teve sorte de casar com você. Rafael sentiu algo romper. Não fale dela assim. Beatriz riu. Agora vai bancar o marido 3 anos sem tocar nela. Rafael. 3 anos dormindo longe. 3 anos chorando por mim. Não tente fingir que Marina virou grande amor porque Antônio Sampaio apareceu. A frase acertou onde doía porque era verdade. Rafael tinha sido cruel. Mas a verdade dele não apagava a mentira dela. Você mentiu sobre o bebê. Beatriz congelou. A porta do quarto estava entreaberta. Do corredor, Dona Lúcia ouviu e entrou. Rafael, não faça perguntas sem advogado. Ele olhou para a mãe. Então existe resposta que precisa de advogado? Dona Lúcia empalideceu. Beatriz começou a chorar. Eu estava desesperada. Você ia me deixar? Sua mãe disse que se eu sumisse por um tempo, você entenderia que me amava. Rafael virou-se para Dona Lúcia. Foi a senhora. Dona Lúcia manteve a postura. Eu protegi você de um casamento errado. Com Beatriz. Com Marina. O silêncio caiu pesado. Dona Lúcia percebeu que tinha falado demais. Rafael deu um passo na direção dela.
Por que Marina era casamento errado se papai insistiu tanto? A mãe não respondeu. Nesse instante, o telefone fixo do quarto tocou. Rafael atendeu sem tirar os olhos de Dona Lúcia. Era o porteiro. Seu Rafael. Desculpe. Tem um homem aqui dizendo que precisa entregar uma cópia de segurança para Dona Marina. Disse que é urgente. O nome dele é Anselmo. Rafael franciou a testa. Anselmo é o mordomo. Não. Senhor, é outro Anselmo. Ele disse que trabalhou no cartório 26 anos atrás. Dona Lúcia levou a mão ao colar de pérolas. Beatriz parou de chorar. Rafael entendeu, pela expressão das duas, que aquele homem importava. Deixe entrar. Dona Lúcia avançou. Não. Rafael segurou o telefone com mais força. Por quê? A mãe não conseguiu responder. Rafael falou ao porteiro. Deixe entrar agora. 20 minutos depois, Rafael estava diante de um homem idoso. Simple, usando camisa social gasta e segurando um envelope pardo. O homem olhou para Dona Lúcia e tremeu. Eu guardei isso tempo demais. Disse, Dona Helena me pediu para entregar a filha quando o broche voltasse para a casa errada. Dona Lúcia sussurrou. Você devia estar morto. Rafael ouviu. O velho também. Ele ergueu os olhos. Devia não. Dona Lúcia, eu só estava com medo. Rafael pegou o envelope. Dentro havia uma cópia autenticada de uma ata antiga, uma gravação em pendrive e uma declaração assinada por Helena Ferraz. Na última folha, uma frase escrita à mão pelo pai de Rafael. Se meu filho ler isto tarde demais, que ao menos tenha coragem de não continuar sendo cúmplice. Rafael sentiu o mundo inclinar. E, pela primeira vez, não chorou por Beatriz. Chorou por Marina. Capítulo 4. A verdade diante de todos. O cartório ficava em uma rua discreta de um bairro nobre, perto de escritórios de advocacia, cafés caros e prédios onde segredos de famílias ricas eram assinados com caneta de ouro e voz baixa. Naquela tarde, porém, o lugar parecia palco. Havia carros pretos na calçada. 2 acionistas da rede Monteiro tinham chegado a pedido de Antônio Sampaio, doutora Helena Prado. Advogada da Atlântica Holding. Aguardava com uma pasta grossa Camila Torres. A diretora clínica estava sentada perto da porta, segurando um envelope de prontuários. O tabelião conversava com um funcionário em voz baixa. Dona Lúcia entrou como se ainda fosse dona do ambiente. Beatriz veio ao lado dela e, no peito de Beatriz, ainda estava o broche de camélia. Rafael entrou por último. Parecia outro homem, não menos elegante, não menos poderoso, mas havia cansaço no rosto dele, uma rachadura visível, como se, em poucas horas, tivesse envelhecido anos por dentro. Quando viu Marina, parou. Ela estava ao lado de Antônio Sampaio, usando o mesmo vestido claro da manhã, sem joias, sem maquiagem pesada, sem pose de vencedora. Ainda assim, pela primeira vez, Rafael a enxergou como a pessoa mais firme da sala. Marina não abaixou os olhos. Rafael quis dizer algo. Desculpa, eu não sabia. Oi, errai. Mas nenhuma frase parecia limpa o bastante. Dona Lúcia falou antes. Que circo és? Antônio. O empresário ajeitou os óculos. Um ato de correção. Assuntos conjugais do meu filho não dizem respeito à holding. Quando a separação tenta apagar direitos patrimoniais vinculados à holding, passa a dizer. Dr. Walter chegou apressado. Suando na testa, peço que ninguém assine nada antes de eu revisar. A advogada Helena Prado olhou para ele. O senhor já tentou revisar demais. Dr. Walter. Inclusive uma assinatura que não era sua. O tabelião pigarreou. De fato, houve tentativa de antecipar reconhecimento de firma em nome de Marina Monteiro. O procedimento foi interrompido por divergência.
Todos olharam para Walter. Ele abriu um sorriso fraco. Erro de secretaria. Marina falou pela primeira vez. Durante 3 anos, tudo o que me feriu nesta família foi chamado de erro. A sala silenciou. Ela caminhou até Beatriz. A ex-noiva endireitou o corpo. Não encoste em mim. Marina não encostou. Apenas olhou para o broche. Isso é meu. Beatriz riu com desprezo. Você não tem como provar. Marina abriu a bolsa e tirou a fotografia antiga. Colocou sobre a mesa. Helena aparecia com o broche no peito. Anos antes de Beatriz sequer sonhar em usá-lo. Ao lado, a menina Marina sorria com um saquinho de pipoca. No fundo, a placa do primeiro hospital Monteiro. Rafael viu a foto de perto e fechou os olhos. Dona Lúcia respirou mais rápido. Marina virou a foto. Mostrou os números. Livro 18. Folha 72. Cartório do 7 Grau Subdistrito. Minha mãe escreveu isso no verso. O tabelião recebeu a foto com cuidado. Um escrevente trouxe um livro antigo digitalizado e uma pasta física de arquivo. Enquanto procuravam, Dona Lúcia tentou recuperar o comando, mesmo que esse broche fosse dela. Isso não muda o fato de que Marina aceitou um casamento por conveniência. Marina virou-se para a sogra. Eu aceitei porque seu marido me pediu no leito de morte que não deixasse esta família se perder. Achei que ele falava de Rafael. Agora entendo que falava da verdade. Rafael abriu os olhos. A frase do pai voltou como faca. Dona Lúcia endureceu. Augusto estava doente. Não sabia o que dizia. Antônio respondeu. Sabia perfeitamente e deixou registros. A advogada colocou sobre a mesa a declaração de Augusto Monteiro. Rafael reconheceu a assinatura. Dona Lúcia também. Doutora Helena leu em voz alta. Com calma. Declaro que a senhora Helena Ferraz foi titular de participação patrimonial usada como garantia na formação e expansão da Rede Monteiro. Declaro ainda que sua filha, Marina Ferraz, deverá ser reconhecida como beneficiária final das ações vinculadas ao contrato original, quando completados 28 anos, conforme testamento complementar de Otávio Ferraz registrado em cartório. A sala ficou muda. Um acionista cochichou. Marina Ferraz. Dona Lúcia falou rapidamente. Esse documento não tem validade. O tabelião voltou com uma certidão. Tem sim. O registro existe. Livro 18. Folha 72. Reconhecimento patrimonial e cláusula sucessória. Beatriz perdeu o sorriso. Rafael ficou olhando para Marina como se a visse nascer de novo diante dele. Mas ela não parecia interessada no espanto dele. Marina estendeu a mão para Beatriz. O broche. Beatriz recuou. Não, isso é armação. Rafael, faz alguma coisa. Todos olharam para ele. Era o momento. Rafael estava exatamente onde sempre falhou. Entre a esposa e a mentira. Entre a mãe e a verdade. Entre o nome da família e a mulher que ele deixou ser esmagada. Dona Lúcia falou firme. Rafael, diga a eles que sua esposa não tinha participação nenhuma na empresa. Diga que ela nunca passou de uma formalidade. Beatriz chorou. Rafa, você sabe que eu te amo. Ela só quer dinheiro. Marina não disse nada. Não pediu. Não suplicou. Apenas esperou. Rafael sentiu o peso de 3 anos se concentrar naquele silêncio. Ele lembrou de Marina no corredor do hospital. Lembrou da bandeja em suas mãos. Lembrou do pulso dela sob seus dedos naquela manhã. Lembrou de nunca ter perguntado sobre a mãe dela. Lembrou de ter chorado por uma mentira, enquanto a verdade dormia sozinha no quarto de hóspedes. Então deu um passo, não para Beatriz, não para Dona Lúcia, para Marina. Parou ao lado dela, mas sem tocá-la. Minha esposa não é interesseira. Disse. A voz saiu baixa, mas firme. Dona Lúcia fechou o rosto. Rafael. Ele continuou. Eu fui covarde. Fui injusto. Fiquei calado quando minha mãe a humilhou.
Acreditei em histórias que nunca confirmei, mas hoje não vou usar meu erro para sustentar a mentira de vocês. Beatriz soluçou. Você está escolhendo ela. Rafael olhou para Marina. Não. Estou escolhendo a verdade. Ela não precisa que eu escolha por ela. Marina sentiu a frase atravessar a dor. Não curava, mas reconhecia. Rafael virou-se para Beatriz. O Broche. Beatriz apertou a peça com força. Você vai me tratar como ladra? Marina respondeu. Não. Como alguém que deve devolver o que pegou. A diretora Camila se levantou. Antes que a senhora tente se colocar como vítima, eu também trouxe documentos. Ela colocou os prontuários sobre a mesa. Beatriz Azevedo nunca esteve grávida no período informado à família Monteiro. O laudo usado para justificar a suposta perda do bebê foi montado a partir de dados de outra paciente. O pedido de acesso e alteração de arquivo foi feito ontem por ela, com intermediação do Dr. Walter. Walter perdeu a cor. Beatriz ficou branca. Rafael fechou os olhos por um segundo. A mentira que o prendera havia sido exposta sem grito, sem escândalo, sem sangue, apenas papel. Papel era a forma elegante como a elite destruía os fracos. Agora o papel devolvia o golpe. Dona Lúcia tentou avançar. Camila, você será demitida. Antônio respondeu. Não será. A unidade Jardins responde à holding, e a holding acaba de reconhecer a beneficiária majoritária das ações vinculadas ao contrato Ferraz. Dona Lúcia riu, nervosa. Majoritária. A advogada abriu a pasta final, com a atualização dos valores, reinvestimentos e cláusulas de conversão. Marina Ferraz Monteiro passa a deter 52% das ações de controle da Atlântica Monteiro Saúde, incluindo a escritura da Mansão dos Jardins, usada como garantia e jamais desvinculada do patrimônio original. A frase caiu como tempestade dentro da sala. A mansão, a empresa, o controle. O nome que usaram para humilhar lá estava apoiado no patrimônio da mulher que chamavam de ninguém. Beatriz levou a mão ao broche, agora com desespero. Isso não pode ser. Marina estendeu a mão de novo. O broche. Desta vez, Rafael se aproximou de Beatriz. Devolva. Beatriz olhou para Dona Lúcia. A matriarca não tinha mais rosto de rainha. Tinha rosto de alguém que via o trono afundar, com mãos trêmulas. Beatriz soltou o broche e jogou sobre a mesa. A peça bateu na madeira com um som pequeno, mas todos ouviram como sentença. Marina pegou o broche. Virou. O tabelião aproximou uma lente. No verso. Quase apagada pelo tempo. Estava a gravação. H. F. Livro 18. Folha 72. Helena Ferraz. A advogada, então, abriu o broche com uma pressão delicada no miolo verde. Marina nem sabia que ele abria. Dentro havia uma lâmina fina de papel dobrado, preservada por décadas. Era um recibo antigo de custódia, com o nome de um cofre bancário e a assinatura de Otávio Ferraz. Antônio respirou fundo. Eu procurei esse recibo durante anos. Dona Lúcia se apoiou na cadeira. Não. Marina olhou para a sogra. A mulher que a chamou de interesseira agora tremia diante de uma flor dourada. A advogada leu o recibo. Ele indicava a existência de um cofre com o testamento original de Otávio, as ações iniciais e uma carta pessoal destinada à neta Marina. O tabelião confirmou que o cofre estava vinculado ao mesmo registro. Rafael passou a mão pelo rosto. Aquilo não era apenas direito, era história. Era uma mãe morta falando através de um objeto roubado. Marina colocou o broche no próprio peito. Não como adorno, como devolução. Dona Lúcia, pela primeira vez, falou sem arrogância. Marina, podemos conversar em família? Marina virou-se para ela. Família, ontem, a senhora me colocou para servir a amante do meu marido diante dos seus convidados. A sala ficou pesada.
Ontem a senhora disse que eu não pertencia àquela casa. Hoje eu poderia dizer que a senhora não pertence ao que minha mãe ajudou a construir. Dona Lúcia engoliu seco. Você vai nos expulsar? Marina olhou para Antônio, depois para Rafael, depois para os documentos. Não vou fazer com vocês o que fizeram comigo. Rafael baixou a cabeça, mas a partir de hoje, a mansão não será usada para humilhar ninguém. Os cartões corporativos pessoais ficam suspensos. O jatinho deixa de servir viagens privadas. Dona Lúcia perde assento no conselho. Dr. Walter será denunciado à ordem e à justiça. Beatriz responderá pelo uso de documento falso e tentativa de alteração de prontuário. Beatriz começou a chorar de verdade. Rafael, você não vai deixar. Rafael respondeu. Eu já deixei coisas demais acontecerem. Marina continuou. A empresa continua funcionando. Os hospitais continuam atendendo. Nenhum funcionário vai pagar pelo orgulho desta família. Antônio sorriu de leve. A justiça dela não era vingança. Era comando. O tabelião preparou os documentos de reconhecimento. Dona Lúcia sentou-se lentamente, derrotada. Rafael olhou para Marina. E o nosso divórcio? A pergunta pairou. Marina segurou a caneta. Eu vim ao cartório com seu chefe porque, pela primeira vez, eu precisava assinar algo sem você mandando no meu destino. Rafael recebeu a frase como merecia. Marina assinou o reconhecimento patrimonial, depois pegou a pasta de separação. Rasgou apenas a primeira folha, aquela que dizia que ela renunciava a tudo, colocou uma nova sobre a mesa. Eu assino a separação quando o documento disser a verdade, que eu não estou indo embora por interesse. Estou indo embora porque passei 3 anos casada com um homem que chorava por uma mentira e deixava uma mulher viva morrer em silêncio ao lado dele. Rafael não tentou se defender. Apenas disse, você tem razão. Naquele instante, o velho Anselmo, o ex-funcionário do cartório, entrou acompanhado por um escrevente. Trazia uma segunda pasta retirada do arquivo morto. Desculpem, disse ele, ofegante. Ainda falta uma coisa. Dona Lúcia levantou a cabeça, apavorada. O velho colocou a pasta diante de Marina. Dona Helena não deixou só documentos de patrimônio, deixou uma declaração sobre a noite em que Beatriz desapareceu. Beatriz deu um passo para trás. Rafael olhou para ela. Marina abriu a pasta, e a primeira linha dizia que Beatriz nunca fugira por dor, fugira porque havia recebido dinheiro de Dona Lúcia para sumir e impedir que Rafael descobrisse quem Marina realmente era. Capítulo 5 Justiça e Silêncio. A queda de Dona Lúcia Monteiro não aconteceu com gritos, aconteceu em silêncio. Foi isso que mais assustou a elite. Na semana seguinte à revelação no cartório, a mansão dos Jardins não recebeu jantares. Fotógrafos, colunistas nem amigas de Beatriz, os portões continuaram altos, os carros continuaram caros, os jardins continuaram impecáveis. Mas havia um silêncio novo na casa. Não era paz, era consequência. Dona Lúcia perdeu o assento no Conselho da Atlântica Monteiro Saúde por decisão formal dos acionistas. O cartão corporativo foi bloqueado, o uso do jatinho particular foi suspenso, as despesas pessoais da mansão passaram por auditoria. Pela primeira vez em décadas, a matriarca precisou pedir autorização para gastar dinheiro que sempre tratara como extensão da própria vontade. Dr. Walter Meirelles foi afastado de todos os contratos do grupo e denunciado por tentativa de fraude documental. Sua sala na empresa foi lacrada. Os funcionários, que antes abaixavam a voz quando ele passava, agora o observavam sair com uma caixa de papelão nas mãos. Beatriz tentou se defender dizendo que era vítima de manipulação emocional, mas as mensagens recuperadas do celular mostraram outra coisa. Ela sabia da inexistência da gravidez, sabia do dinheiro recebido para desaparecer, sabia que o retorno, 3 anos depois,
Tinha sido planejado para pressionar Rafael a se separar de Marina antes que ela completasse 28 anos e pudesse reivindicar a herança. Quando a notícia vazou para os círculos fechados de São Paulo, Beatriz descobriu que a elite que a aplaudia também sabia abandonar. Lá com elegância, convites pararam de chegar. O apartamento emprestado pela família Monteiro foi solicitado de volta. O nome dela deixou de aparecer como presença confirmada em galas beneficentes. O lugar errado que ela tentou ocupar nunca tinha sido dela. E, sem aquele lugar, sobrava apenas a verdade. Rafael não foi poupado. Marina não permitiu. No primeiro conselho, após o cartório, ela entrou na sala de reunião da sede da holding, na Faria Lima. Usando o broche de camélia no blazer, não havia exagero em sua roupa, não havia arrogância em sua postura, mas todos ficaram de pé. Rafael também. Ele estava na ponta da mesa, onde sempre se sentou como presidente. Marina não pediu a cadeira dele. Sentou-se ao lado de Antônio Sampaio. A advogada leu a nova composição acionária. Marina foi reconhecida como controladora do bloco majoritário. Antônio permaneceu como chairman. Rafael continuaria na presidência executiva apenas por período de transição, sob auditoria e com poderes limitados. Até que o conselho avaliasse sua permanência, Rafael aceitou sem protestar. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se. Marina esperava números, planos, justificativas, mas ele virou-se para os funcionários mais antigos que acompanhavam a reunião e disse: "Antes de qualquer relatório, eu preciso pedir desculpas publicamente." A sala ficou imóvel. Rafael respirou fundo. Durante anos, esta empresa se beneficiou de um patrimônio que não reconheceu corretamente. Minha família se beneficiou do silêncio de Helena Ferraz e da falta de informação de Marina. Eu também me beneficiei. Mesmo quando dizia não saber, por que não perguntar também é uma forma de escolher? Marina olhou para ele. Aquela frase não apagava nada, mas era a primeira que não tentava diminuir o dano. Rafael continuou. Eu permiti que minha esposa fosse humilhada dentro da minha casa. Permiti que a chamassem de interesseira. Permiti que uma mentira sobre meu passado justificasse minha covardia no presente. Não peço perdão a esta mesa. Peço que registrem em ata que Marina Ferraz Monteiro não deve a esta família nenhum silêncio. Alguns conselheiros baixaram os olhos. Antônio observou Marina. Ela não sorriu, mas também não desviou. Depois da reunião, Rafael a esperou no corredor. Marina. Ela parou. O corredor de vidro refletia a cidade. Lá embaixo, carros seguiam pela avenida como se ninguém estivesse quebrado. Eu não vou pedir para você voltar, ele disse. Bom. A resposta dela foi curta. Ele aceitou. Eu vendi a cobertura que comprei antes do casamento. O dinheiro vai para a ala Helena Ferraz. Na unidade que atende pacientes sem convênio. Marina sentiu o nome da mãe atravessar seu peito. Você não precisa comprar perdão. Oisai, por isso não coloquei meu nome no projeto. Ela olhou para ele com atenção. Rafael parecia diferente não por estar mais triste, mas por estar menos protegido de si mesmo. Camila vai coordenar. Ele continuou. E Cida será contratada pela fundação. Se ela quiser. Ela perdeu anos servindo medo naquela casa. Marina respirou devagar. Isso é justo. Não é suficiente. Não. Ele assentiu. Oisai. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não foi abandono. Foi limite. Marina saiu sem olhar para trás. Nos meses seguintes, ela não voltou para a mansão. Embora a escritura reconhecesse seus direitos, decidiu transformar a Casa dos Jardins em sede de um instituto de acolhimento para mulheres que precisavam de orientação jurídica, psicológica e profissional após casamentos abusivos, abandono familiar ou violência patrimonial. Não queria morar no lugar onde serviu a amante do marido. Queria transformar o lugar em algo que não obedecesse mais à vaidade dos Monteiro. Dona Lúcia tentou impedir.
Não conseguiu. Quando viu as primeiras mulheres entrando pelo portão da mansão para receber atendimento gratuito, a antiga matriarca ficou na janela do andar superior, pálida, isolada e sem plateia. Marina não a expulsou imediatamente. Deu prazo legal, moradia temporária, em um apartamento menor e acompanhamento médico. Não por carinho. Por princípio, certa manhã, Dona Lúcia pediu para vê-la. Marina aceitou, mas não sozinha. Levou a advogada. A sogra estava na sala menor, sem pérolas, sem maquiagem forte, com as mãos magras unidas sobre o colo. Você venceu, disse. Marina respondeu. Não era um jogo. Dona Lúcia olhou para o chão. Para mim sempre foi. A sinceridade tardia não era bonita, era apenas cansada. Eu tive medo, continuou Lúcia. Medo de perder a empresa, medo de perder o nome, medo de que todos descobrissem que uma mulher que eu tratava como costureira tinha mais direito do que eu. Marina ficou em silêncio. Quando Beatriz voltou, achei que poderia corrigir a aparência da família. Rafael com a mulher certa, você fora. Os documentos assinados, tudo quieto. A senhora destruiu seu filho tentando preservar uma imagem. Dona Lúcia fechou os olhos. Oisai. Marina não sentiu prazer. A queda pública dos arrogantes satisfazia a justiça, mas a dor humana tinha outro gosto. Ver Dona Lúcia reduzida à própria culpa não trazia de volta as noites em que Marina chorou sozinha. Eu não vim ouvir confissão para aliviar sua consciência, disse Marina. Vim dizer que a senhora responderá pelo que fez, mas também que terá atendimento médico, moradia e defesa. Não vou roubar sua dignidade como a senhora tentou roubar a minha. Dona Lúcia chorou. Marina levantou-se. Honte de ser? A sogra perguntou. Você amava Rafael? Marina parou. Sim. E ainda ama. Marina olhou para o broche no próprio peito. Amor sem respeito vira ferida. Eu ainda estou aprendendo a separar uma coisa da outra. E saiu. Rafael soube dessa conversa por Antônio. Não por Marina. Não a procurou naquela noite. Embora quisesse, estava aprendendo que arrependimento não era correr atrás de quem feriu, era ficar parado o bastante para ela respirar sem medo. Ele começou terapia, pediu afastamento temporário da presidência, passou a trabalhar 3 manhãs por semana na ala social do hospital, sem imprensa, sem fotógrafo, sem convite para discurso. No começo, os funcionários estranharam ver Rafael Monteiro carregando caixas de remédio, organizando doações, ouvindo mães na recepção. Alguns acharam encenação, Marina também achou. Mas o tempo tem uma forma implacável de separar pose de mudança. Rafael continuou mesmo quando ninguém elogiou. Continuou mesmo quando Marina não apareceu. Continuou mesmo quando Beatriz tentou vender para uma revista a versão de que tinha sido abandonada por um homem influenciado pela esposa rica. A matéria nunca saiu, porque os documentos eram fortes demais e porque Antônio Sampaio deixou claro que mentira publicada também teria consequência. Beatriz deixou São Paulo. Meses depois, Marina soube por Camila que ela trabalhava em uma loja de decoração em Curitiba. Usando outro sobrenome, não sentiu vitória, sentiu distância. A vida começava a ficar silenciosa de outro jeito. 1 ano depois da revelação no cartório, a ala Helena Ferraz foi inaugurada. Marina não queria cerimônia grande. Mesmo assim, médicos, enfermeiras, funcionários, pacientes e conselheiros se reuniram no saguão do hospital. Havia uma placa simples, Ala Helena Ferraz. Para quem salvou vidas sem pedir reconhecimento, Marina ficou diante da placa com o broche no peito. A mãe dela nunca usou vestidos caros, nunca teve motorista, nunca foi chamada de senhora em mesa de jantar, mas naquele dia, seu nome estava em uma parede que nenhuma Dona Lúcia poderia apagar. Rafael estava no fundo do saguão, não ao lado dela,
No fundo, como alguém que finalmente entendeu o próprio lugar naquele momento, após a cerimônia, Marina saiu para o jardim interno do hospital. O céu estava claro depois de dias de chuva. Ela sentou em um banco perto de um ipê amarelo. Rafael se aproximou devagar. Posso? Ela olhou para o espaço ao lado. Pode. Ele sentou mantendo distância. Durante alguns minutos, não falaram. Depois Rafael tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Marina ficou tensa. Não é aliança. Ele disse rapidamente. Abriu. Dentro havia uma chave antiga. Abrimos o cofre indicado no broche. Explicou. Antônio achou melhor que você recebesse isto em particular. Marina pegou a chave. E os documentos? Com sua advogada, mas havia uma carta para você. Ele entregou um envelope. A letra era de Helena. Marina sentiu as mãos gelarem. Já havia lido uma carta da mãe, não esperava outra. Abriu devagar. Minha filha, se você chegou até esta chave, então a verdade finalmente respirou. Existe algo que nunca contei, porque você era pequena demais. Anos antes de Rafael Monteiro virar o homem que você conheceu, ele foi um menino que quase morreu em um acidente na estrada de Santos. O carro da família capotou numa noite de chuva. Eu passava em um ônibus que parou por causa do trânsito. Desci para ajudar. Foi você. Com 5 anos, quem viu o menino preso no banco de trás e começou a gritar por socorro antes de qualquer adulto perceber? Eu segurei a mão dele até o resgate chegar. Você colocou seu laço de cabelo no pulso dele e disse que ele não podia dormir. A família Monteiro nunca soube seu nome. Rafael talvez também não se lembre. Mas Augusto soube depois. Foi por isso que, no fim da vida, ele quis que você entrasse naquela casa, não para pagar uma dívida, para devolver uma verdade ao lugar certo. Não confunda destino com obrigação. Você não deve amor a ninguém porque salvou alguém no passado. Mas nunca esqueça, antes de todos chamarem você de interesseira, você já tinha dado vida a quem nada podia lhe dar em troca. Escolha sempre a si mesma, com amor. Mãe. Marina terminou a leitura com lágrimas silenciosas. Rafael tinha ficado imóvel. Eu lembro do laço. Ele sussurrou. Marina virou-se para ele. Rafael olhava para as próprias mãos como se visse a infância nelas. Eu achava que era sonho. Uma menina dizendo para eu não dormir. Durante anos, quando eu tinha medo, lembrava de uma voz. Eu nunca soube que era você. Marina fechou a carta. O mundo tinha uma crueldade estranha. O homem que passou 3 anos sem tocar, lá havia sido salvo pelas mãos dela, antes de conhecer o próprio orgulho. Rafael chorou. Desta vez, não por Beatriz, não por culpa inventada, não por uma mentira útil. Chorou diante da mulher que feriu e da menina que um dia lhe deu coragem para sobreviver. Marina, ele disse, com a voz quebrada, eu não mereço pedir nada, então não peça. Ele assentiu. Eu só queria que você soubesse que vou passar o resto da vida tentando ser um homem que aquela menina não teria vergonha de salvar. Marina olhou para o jardim. O vento mexeu as folhas do ipê. Ela pensou na mãe, na mansão, no cartório, no broche arrancado dela diante de todos. Pensou na esposa invisível que foi por 3 anos e na mulher que agora tinha nome. Chave. Carta. Empresa. Memória e escolha. Rafael. Ele levantou os olhos. Eu não volto para um casamento que me deixou sozinha. Oisai. Eu não esqueço o que você permitiu. Oisai. Mas talvez, um dia, eu aceite tomar um café com o homem que você está tentando se tornar. Rafael chorou em silêncio. Não tentou segurar a mão dela. Não tentou abraçá-la. Não tentou transformar uma fresta em perdão. Apenas respirou como quem recebeu mais do que merecia. Marina se levantou. Prendeu o broche de camélia com mais firmeza no blazer. Na saída do hospital, uma menina pequena correu pelo corredor
e quase deixou cair uma boneca. Marina se abaixou. Pegou a boneca e entregou. A mãe da menina agradeceu. Obrigada. Senhora. Marina sorriu. Senhora. Dessa vez, a palavra não vinha de medo nem de interesse. Vinha de respeito. Do lado de fora, o carro de Antônio a esperava, mas Marina decidiu caminhar um pouco. A avenida estava cheia, barulhenta, viva. São Paulo não parava para dores individuais. Talvez por isso fosse o lugar certo para recomeços difíceis. Ela tirou a carta da bolsa mais uma vez e releu a última frase. Escolha sempre a si mesma. Marina dobrou o papel com cuidado. Não entrou na mansão como dona para repetir a crueldade dos antigos donos. Não entrou no cartório com o chefe do marido para trocar uma dependência por outra. Entrou para recuperar a própria história. E, quando a elite que riu dela no começo ficou em silêncio no final, Marina não precisou levantar a voz. A camélia no peito dela já dizia tudo.